Rei Acabe. Você já ouviu falar deste rei? Este é o rei que está descrito a partir do capítulo 16 do livro de 1 Reis. Queridos, esse rei governou a nação de Israel por longos 22 anos. Um reinado de maldade, de iniquidade, de perversidade e de idolatria, de culto a deuses pagãos. Ele perverteu o coração do povo. Ele tirou o culto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó daquele povo. Ele afastou-se tanto de Deus, junto com a sua esposa Jezabel, reinando num período onde muitos problemas aconteciam naquela nação. Já vinha numa sequência de reis muito ruins, mas ele consegue superar tudo isso. Fique comigo e veja, aqui no verso 30 do capítulo 16 de 1 Reis, diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele conseguiu ser pior do que o seu pai, do que os antecessores. Queridos, quando as pessoas assumem o poder, naquele momento que antecede a assunção, às vezes se parece com pessoas boas, pessoas piedosas, mas o rei Acabe, ele foi um dos piores, se não o pior rei de toda a história dos reis de Israel. A sua esposa Jezabel, ela exerceu uma autoridade sobremaneira naquele período, além dele mesmo, quando nesse cenário aparece o profeta Elias. O profeta Elias aparece no capítulo 17, um homem que nós não encontramos a genealogia dele. Na Bíblia não fala acerca da sua família, a Bíblia não fala pormenores, mas ela inicia dizendo o seguinte aqui no capítulo 17: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. É o que nós sabemos acerca de Elias. Elias era um homem que era cheio da presença de Deus. Ele vinha de uma região que historicamente, segundo os pesquisadores, eram de homens resilientes, homens que tinham um estilo de vida diferente, pessoas que viviam em regiões até mesmo difíceis. Gileade tinha uma área de pastagem montanhosa, que na época era parte do reino do norte, o reino de Israel. E é este homem, o profeta Elias, que confronta o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. E já no capítulo 17, logo nos primeiros versículos, diz assim: disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aqui ele já se identifica, há uma identificação de Elias. Tão certo como vive o Senhor, ele está declarando uma verdade, perante cuja face estou. Elias se apresenta como um homem, como um profeta que estava aliançado com Deus e alicerçado em Deus, cuja face estou. Perante a face do Senhor, Elias era um servo autêntico de Deus, num período difícil de iniquidade. Irmãos, nós vivemos dias muito difíceis, o mundo inteiro, notícias. Se você liga o noticiário, você vai se deparar com um cenário catastrófico, desastroso. Esses são os dias de hoje. Mas na época do rei Acabe, as notícias eram as piores possíveis. Durante 3 anos e meio, não choveu em Israel. Imagine você vivendo num cenário desses. 3 anos e meio sem chuva, sem orvalho, sem uma gota de água caindo do céu. A terra seca-se, a terra racha, não há alimento,
não há provisão, os animais morrem, os rios secam, os córregos secam, o calor escaldante. Pense, imagine o cenário no qual Elias estava inserido. E foi nesse cenário que o profeta Elias foi levantado para confrontar a iniquidade que estava em curso naqueles anos em Israel. E foi este homem, cuja sua face estava perante o Senhor, que Deus usou de forma poderosa. Deus quer usar você nesses dias, assim como usou o profeta Elias. Deus tem chamado homens e mulheres a restaurar o culto em Israel, a restaurar o culto na igreja, ao verdadeiro Deus, o culto ao verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Há muitas situações que nos tiram da presença do Pai, notícias, as dispersões, as muitas vozes desses dias. E quando nós nos deparamos com as verdades bíblicas, nós entendemos que vale a pena, irmãos, obedecer. No vídeo anterior eu falei sobre obediência, a obediência do profeta Elias e a obediência de uma mulher, a viúva de Sarepta. A obediência, ela destrava portas, fechaduras, ferrolhos são quebrados. A bênção de Deus repousa onde há obediência. Podemos viver dias ruins, podemos viver momentos não muito agradáveis, circunstâncias difíceis, mas sempre tendo a certeza de que o Senhor é conosco. Deus bem presente, Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus que está em nosso favor. E é interessante, queridos, que o ministério de Elias, ele é recheado, ele é um ministério pujante em milagres, confronto e ascensão. Confronto porque o tempo inteiro Elias confrontou o rei Acabe e a sua esposa. Nós temos o desafio do Monte Carmelo, em 1 Reis capítulo 18, quando ele desafia os profetas de Baal e os profetas que comiam na mesa de Jezabel. Milagres, porque realizou, assim como Israel não choveu, assim depois ele profetizou chuva sobre a nação de Israel. Multiplicação de alimentos e ressurreição. No próprio capítulo 17, no finalzinho dele, nós temos a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Aquela mesma, aquela que deu o pão para ele, um bocado de pão, e depois iria morrer. Aquela viúva que teve o azeite na botija multiplicado e a farinha também multiplicada. Essa mesma viúva passou também pela experiência de ver o filho morto, mas Deus usou poderosamente o profeta Elias para trazer à vida aquela criança. Irmãos, não podemos desanimar. As circunstâncias não são muito boas, e o profeta Elias, diante de tudo isso, ele foi um homem que ele não tem um nome, um sobrenome. Isso fala que o seu relacionamento, a sua expressão enquanto profeta, a sua notoriedade não advinha de um laço familiar, de parentela, não. Ele era um homem que tinha uma autoridade ligada ao Senhor, a sua autoridade era diretamente ligada ao Senhor. Ele simboliza os profetas. Na transfiguração do monte, nós temos ali em Mateus capítulo 11, Lucas 1, nós temos quando Elias simbolizando os profetas, Moisés a lei e o Senhor Jesus a graça, o cumprimento das profecias, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, de Isaías capítulo 61. Então Elias foi um homem que marcou o seu tempo, foi um homem que foi além do seu tempo. Em Marcos capítulo 9, Lucas 9, Mateus 17, traz a história da transfiguração, o quanto que esse homem foi importante no cenário do povo de Deus. E novamente Tiago
no seu capítulo 5, ele também se refere ao profeta Elias. Queridos, precisamos, assim como Elias, precisamos ter a ousadia do Espírito para estes dias. Precisamos confrontar o que é errado, o que é errado. Não podemos nos alinhar ao que é errado, ao que não é correto, ao que não é moral. Precisamos ser firmes e constantes em Cristo. Deus nos chamou para brilhar, Deus nos chamou para sermos sal e luz dessa terra. E é interessante que o sal, ele não apenas salga, ele não é um elemento apenas para dar sabor, mas ele é para conservar, para manter vida. Então o sal nesse contexto se refere a trazer vida, a levar luz sobre aqueles que estão perdidos. Esse é o papel meu e o seu papel. E são nestes cenários difíceis que Deus nos usa de forma poderosa. Deus quer usar você. Deus quer derramar sobre você mais da sua porção, te levantar como profeta desse tempo, dos últimos dias. A vinda do Senhor se aproxima e é um tempo onde nós precisamos deixar Deus agir através das nossas vidas. A unção do Senhor se derramar sobre nós. É no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua vizinhança, nas ruas, enquanto você faz sua compra, enquanto você passeia no shopping, não importa onde você esteja, Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida para abençoar vidas. Deus usa eu e você para abençoar outros. Ele expressa o seu amor ao próximo através da minha e da sua vida. Que sejamos luz, que assim como Elias, que confrontou, mas um dos chamados, uma das missões de Elias era levar o povo novamente a cultuar ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, e que derrame sobre ti esta unção, a unção do profeta Elias. Deixe seus comentários aqui embaixo, comente, faça seus pedidos de oração, dê o seu like, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer, compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo da igreja, me ajude a crescer, faça os seus comentários e isso me ajudará a crescer num projeto missionário para as nações. Que Deus mais uma vez te abençoe em nome de Jesus.